Como é bom poder falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Esse assunto tem tudo a ver com o programa Ponto de Encontro, tem tudo a ver com a Prime Praxis, que está aqui sendo representada pelo Christopher Castro. Tudo bem, Cris? Isso, obrigado, tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre problema na coluna, né? Principalmente na parte baixa, na lombar, tá bom? Normalmente a pessoa que sente algum desconforto no corpo, principalmente relacionado com a coluna, ela sempre se pergunta por que eu estou sentindo esses desconfortos, né? Esse questionamento é essencial, né, para começar um tratamento, né? Quer dizer, a pessoa já está se observando, isso é bom. Isso é bom, porque tem algumas pessoas que se acostumam com a dor, né? E, bom, isso aí não pode acontecer, né? Sempre tem que tentar ver alguma solução para o problema que está acontecendo. Exatamente. Normalmente, os problemas relacionados com a coluna sempre estão envolvidos com uma subluxação vertebral. O que é isso aí? Então, normalmente, as subluxações vertebrais eles acontecem por alguma queda, algum esforço físico muito grande que a pessoa fez, movimentos repetitivos, né, má postura do dia a dia. Então, vários fatores que na vida da pessoa foram acontecendo geraram essas subluxações, que são os má posicionamentos articulares, tá bom? Essas subluxações eu posso entender como um passo anterior às hérnias de disco, aos bicos de papagaio ou não? Sim, isso é exatamente isso. Isso daí, com o tempo, vai ocasionando todos os problemas na coluna, né? Bico de papagaio, hérnia de disco e uma série de outros problemas que a gente vai ver hoje, tá bom? Normalmente, vou falar primeiro o que é uma subluxação vertebral. Uma subluxação vertebral é um mau posicionamento articular, tá bom? A função das articulações da nossa coluna é amortecer qualquer impacto sobre o nosso corpo. Até o peso do nosso próprio corpo são elas que amortecem junto com a musculatura. Então, quando alguma dessas articulações sai fora do posicionamento e deixa de funcionar, alguma outra articulação vai ter que fazer o trabalho dela. Sobrecarregada. Isso, e vai se ver sobrecarregada, né? Vai ter maior pressão sobre essa vértebra. Consequentemente, isso daí acaba gerando um desconforto local, tá bom? Em volta desse ponto que está acontecendo, esse segmento. Às vezes esses desconfortos, no início, eles aparecem, somem, então a gente não vai dando muita importância para isso aí. E futuramente, esses desconfortos eles vão virando mais constantes, tá bom? Normalmente, quando a gente vai deixando esses problemas acontecerem, a sobrecarga na articulação ela vai virando uma degeneração articular, tá bom? Degeneração articular? Isso. As articulações da nossa coluna, elas são chamadas de disco, tá bom? Então, essa daqui seriam duas vértebras, tá bom? E esse daqui é o disco, que é a articulação da coluna. Então tá bom? a hérnia de disco, quando a pessoa diz que tem hérnia de disco, é aqui que ela se localiza. Isso, como acontece isso aí? A maior pressão sobre a articulação, ela vai gerar com que o disco ela comece a sair. Dá para perceber como que ele sai para frente? Ah, olha que interessante. Muito comum as pessoas dizerem assim, vazou a hérnia de disco. O que seria isso? Então, é isso aí mesmo. Quando acontece uma maior pressão aqui no segmento daqui, o disco é pressionado e normalmente ele costuma ir posteriormente, tá bom? Só que posteriormente a nossa coluna tem a nossa medula e a raiz nervosa que se distribui para todo o nosso corpo, tá bom? Então, quando ele vai posteriormente, às vezes ele começa a invadir um pouco do espaço dessa raiz nervosa e começa a pinçar ela, a pressionar. Isso aí acaba gerando desconforto através do caminho que ela faz no corpo. O corpo todo. Principalmente as raízes nervosas que saem da lombar, todas elas vão para o glúteo, coxa, perna, até os dedos do pé, se manifestando em diferentes sintomas neurológicos, como formigamento, adormecimento, cãibra, dores locais, perda de força, perda de sensibilidade e muitos outros fatores que vão acontecendo, sintomas neurológicos, né, principalmente, que vão acontecendo com a pessoa e estão relacionados com o problema na coluna. Percebam o grau de importância disso que o Cris está falando, né? Quer dizer, problemas que a gente nem imagina que possam ter uma relação com a coluna lombar, podem ter. Sim, algumas pessoas que acham que é um problema na coxa mesmo, né, na panturrilha, na perna ou no pé, mas na verdade é relacionado à coluna mesmo. Por algum problema que está acontecendo na coluna, está gerando esse desconforto, esse sintoma neurológico no corpo. Muito interessante isso. Então, uma outra coisa que eu queria falar é que, como muitas das pessoas pensam, a coluna ela não é reta, tá bom? Ela deveria ter algumas curvaturas que são normais. Por exemplo, a lordose lombar e a lordose cervical.
A lordose é uma curvatura que tem a lombar, que ela vai para frente, igual que a cervical, tá bom? Ela tem uma curvatura que ela vai para frente e depois tenta voltar ao eixo, tá bom? É como se fosse uma C invertida, Então, tá bom? muita gente acha que o normal é a coluna ser reta, não é isso então? Isso, isso mesmo. E a dorsal, ela tem uma cifose, a curvatura dela é chamada de cifose, tá bom? Que é um pouco para trás. Para trás. Tá bom? Então, o certo que a nossa coluna, ela faz como se fosse uma S. Quase um S, é. Isso, vai para frente, depois para trás e volta para frente, tá bom? Então, isso é importante saber. A gente só precisa também observar se isso não está muito acentuado, né? Sim, isso mesmo. A gente vai ver agora. Tá. Normalmente, isso aqui é uma imagem, um raio-x da coluna tanto lombar quanto dorsal, quando a gente olha de costas. O principal que a gente vê é que essa linha verde aqui é o eixo certo. Deveria estar aqui. Isso, todos esses pontos aqui que a gente vê, não sei se dá para ver, todos esses pontinhos aqui, eles deveriam estar na linha verde, tá bom? Mas dá para ver que eles estão indo para o lado direito, né? O que isso caracteriza então? Então, isso aqui é só uma leve desvio da curvatura um leve desvio da coluna, tá bom? Mas não é considerado escoliose ainda. A gente teria que ver o grau, né, o grau das vértebras, para ver se é considerado escoliose ou não. Mas nesse caso aqui, aparentemente não é. É só um desvio da coluna que está jogado para o lado direito. Mesmo assim, no caso dessa pessoa que está sendo representada aqui, seria importante ela tratar para que isso não seja grave, né? Isso mesmo. Por quê? A pessoa já deixou isso aí bastante tempo nessa posição. Então o corpo acha que isso daqui é uma instabilidade. Então o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar estabilizar isso daí. E como que ele faz isso aí? Depositando massa óssea nas pontas das vértebras. E isso aí são chamados de osteófitos, tá bom? O bico de papagaio. Isso, são os famosos bico de papagaio. Olha, é quase uma defesa do corpo, então. Isso, uma defesa do corpo para o corpo não ter uma estabilidade. Ele vai tentar estabilizar para deixar fixo essa articulação e não ir além do que deveria. Muito interessante isso que você falou. Sim. E aí, como é que a gente corrige isso, então? Através da manipulação já é possível? Sim, na verdade, depende bastante. Quando já tem o bico de papagaio, o bico de papagaio normalmente eles tendem a ir evoluindo, tá bom, com o tempo. Se a gente vai deixando isso daí evoluir, eles vão tentar funcionar uma vértebra com a outra. E com o tempo, isso daí vai fazer com que a pessoa perca bastante da mobilidade que ela deveria ter normalmente. Por exemplo, para olhar para o lado uma pessoa, né, vou falar do pescoço, para olhar para o lado, uma pessoa assim no bico de papagaio normalmente consegue fazer isso daqui, né? Não precisa virar o corpo. Mas uma pessoa com os bicos de papagaio, ela tem que vir para olhar para o lado, ela vai virar para o lado e depois vai ter que girar o corpo para conseguir olhar além do que ela consegue, né? Isso é um teste que o pessoal que está em casa já pode até fazer mesmo, Sim. né? Já tentar, olhar para o lado, para o outro, Sim, não é isso? isso mesmo. Agora, um outro problema que também acontece bastante. Então, outro problema que a gente vê aqui é a pelve. Essas duas pontinhos aqui, elas são a pelve que a gente tem aqui embaixo, tá bom? Normalmente, as duas assas da pelve, elas deveriam estar no mesmo alinhamento. É a bacia, né? Isso, a bacia, isso. Normalmente, as duas assas da pelve, elas deveriam ter o mesmo alinhamento. Mas dá para ver aqui, se você trouxer uma linha reta daqui, e a outra pelve, essa pelve daqui está muito mais para baixo do que a outra. Sim. Então ele tem um desnível. Consequentemente, esse desnível está gerando que a coluna lombar vá para o lado direito, tá bom? E o que faz aqui, isso daqui? Normalmente a cabeça do fêmur, ela está articulada com a pelve. Então qualquer mau posicionamento na pelve, ela vai ocasionar com que ele puxe a cabeça do fêmur para cima e consequentemente o pé também vai ser puxado. E vai gerar esse problema daqui, que é a pessoa ficar com um pé mais curto do que o outro. Outro problema extremamente comum, né? Isso, muito comum mesmo. Aí a pessoa vai, remedia como? Coloca uma palmilha. Sim, muitas pessoas acham que... Ao invés de consertar a coluna. Isso, em vez de em lugar de ir no problema, eles vão tentar solucionar algum É um outro paliativo, jeito. né? Isso. Bom, Então, nesse caso aqui, essa pessoa tinha esse problema que estava sendo caracterizado aqui, não é isso? sim, isso mesmo. Tá. E normalmente isso acaba gerando maior sobrecarga na pelve, na articulação da lombar e acaba gerando degeneração futuramente, né? Esse aqui tem outro problema da lombar também, que são as hérnias de disco, a famosa hérnia de disco, tá bom? Extrusão discal, uma hernia de disco. Isso. Na verdade, as hérnias de disco, elas têm 4 estágios, você pode dizer.
O baulamento é o primeiro deles, tá bom? Que é o menor deles, isso aqui. O segundo é a protusão, tá bom? A protusão é o segundo estágio da hernia de disco. O terceiro estágio é a extrusão e o quarto seria o sequestro, tá bom? E existe uma diferença no sintoma de cada estágio, não? Não no sintoma, na característica que a gente vê na ressonância, tá bom? O sintoma pode ser pessoa que tenha no primeiro estágio e tenha o mesmo sintoma de outra pessoa que esteja no terceiro estágio. Entendi. Então isso varia muito, tá bom? Uhum. Entendi. Outro problema que a gente vê aqui é a retificação, um pouco de inversão da curvatura da lombar, tá bom? Inversão da coluna? Isso. Uhum. Como Então, seria isso, então? Normalmente, a coluna lombar deveria seguir a parte posterior da coluna lombar, ela deveria seguir essa linha verde aqui. Uhum. Mas a gente traçou uma linha vermelha aqui e dá para ver que está bem longe dessa linha verde. Ela está retificada e basicamente esses pontos vermelhos eles deveriam se encontrar, tá bom? Mas dá para ver que eles não se encontram. Então já dá para ver que está indo para frente. Olha No que contrário, interessante isso que quando você ele falou, vai então. para trás, normalmente isso daqui eles deveriam se encontrar, né? Como eu já tinha falado. certo. Então isso aqui seria um aumento da curvatura lombar e outro seria uma inversão da curvatura, né? Muito bem. Então, naquele outro caso, são duas pessoas distintas, obviamente, Sim. né? Uhum. Então, aqui seria como se fosse o contrário da lordose, né? Isso mesmo. Então, normalmente, esses problemas acabam ocasionando com que a pessoa ela adapte uma postura errada, né? Como a gente dá para ver aqui, essa postura, a pessoa ela está indo para o lado direito, né? E depois do tratamento, quando a gente trata esses problemas, normalmente a pessoa consegue ter a postura adequada também, que é uma consequência do que a gente faz. Mesma coisa aqui, essa pessoa estava indo para frente por um desconforto na coluna. Olha a diferença, gritante. Isso. É um jovem, né? É um jovem, também com pessoas mais idosas, né, indo muito para frente. E depois dá para ver muito a orelha, principalmente, como está mais perto da linha vermelha, né? Se Então, sentir bem, então, pode ser mais fácil do que as pessoas imaginam, não é, Sim. Cris? Convido o pessoal a virem aqui conhecer os serviços da Prime Praxis. sim, todo mundo está convidado a vir aqui na clínica para, principalmente, avaliar se tem algum problema, né? Venham pra cá, qualidade de vida.